né? Estou enrolando vocês, tá? Que é para o Google me dar o sinal aqui. Então diz aí o bairro que tu tá tendo essa aula, né? Olha aí o pessoal chique, né? Ponta Negra, Vera Alves. Aí lá vem a outra ali com Nova Cidade. Puta merda, né, irmão? Olha aí o outro, Planalto. Eita, bichinha da Alvorada, Deus me livre. Monte Sinai, pega, papai, melhor bairro de Manaus. Muito bem, tá vendo? Monte Sinai tem 5G, papai. Pronto, já, não preciso mais botar a porcaria do bairro, não. Tava enrolando vocês só para esperar o sinal começar aqui. Então, qual é o conteúdo que nós estamos abordando? Modo de produção capitalista, onde nós vamos estudar o capitalismo e as teorias econômicas. Meus alunos, qual conteúdo do vestibular esse conteúdo pode estar dentro? Primeira coisa, PSI. No PSI tem um tópico lá chamado Modo de Produção, Organização do Espaço e os Grandes Conjuntos de Países, a Globalização. Esse é o tópico que esse conteúdo está dentro. Outro tópico que você vai encontrar também. Quem vai fazer vestibular em Roraima, você está trabalhando o mundo capitalista, que é o tópico 1.3 ali. Já o pessoal que vai fazer o EA, CIS3, PSC3, você vai encontrar macro também, e Enem, o tópico revoluções industriais, modo de produção capitalista, e isso também pode estar relacionado ao trabalho e ao mercado de trabalho. Então veja quanto o conteúdo é importante e várias provas podem trazer para a gente. Para a parte então, do conteúdo, ele vai estar dividido em 4 partes. Nós teremos a primeira parte, o mercantilismo, segunda parte, o liberalismo, terceira parte, o keynesianismo, quarta parte, o neoliberalismo. Encerrada a aula, vocês pegam a lista de exercícios, fazem. Aí vocês vão perguntar, Miguel, e o gabarito? O gabarito vai em formato de formulário, onde ao final da lista você preenche e ele vai dar uma nota para vocês, para estimular ali uma, como é que eu posso dizer? Como se fosse um mini simulado para você aplicar o que você aprendeu na aula de hoje. Então, vamos lá. Como o assunto é capitalismo e teorias econômicas, um cidadão chamado Max Weber dividiu o modelo de produção capitalista. Max Weber disse que o capitalismo poderia ser dividido em 4 fases. Então, anote aí. Importante isso. Para Weber, sociólogo economista alemão, o capitalismo deve ser dividido em fases. Agora tem uma curiosidade aqui, cara. Weber diz que o capitalismo deveria ser dividido, ele falou que ele deveria ser dividido em fases, só que como ele viveu no século XIX para o início do século XX, ele não vivenciou todas as fases que nós temos do capitalismo. Weber vivenciou, ou melhor, Weber analisou o que ele chamou de capitalismo comercial. Então, para a gente relembrar, o capitalismo comercial é aquele capitalismo que vai estar presente nesse período da história, que é o século XV e vai até o século XVIII. Como a aula não é de capitalismo, sim de teorias econômicas, o capitalismo comercial ele é o período das grandes navegações, onde a doutrina, a teoria econômica é o mercantilismo. Então, aqui é o período do mercantilismo, que a gente vai já ver qual é a sua característica. O capitalismo comercial acaba no século XVIII com a chamada Primeira Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial vai criar a segunda fase do capitalismo, que é chamado de capitalismo industrial. O capitalismo industrial tem como ideologia o liberalismo. Até porque o liberalismo nasceu no século XVIII e ganhou projeção no século XIX. Tanto que o capitalismo industrial é desse período, século XVIII e século XIX. A terceira fase do capitalismo
é o mais presente no vestibular de geografia. As duas fases anteriores é muito mais comum no vestibular de história. Você vai ter aqui o capitalismo financeiro ou monopolista, que será relativo ao século XIX e século XX, e é nessa fase que você vai ter o liberalismo, continua o liberalismo, só que é uma fase de transição. Nesta fase acaba o liberalismo e nós temos o keynesianismo. E aí, por último, acabando essa minha introdução, você tem o capitalismo informacional, que é a fase que não foi prevista pelo Max Weber. Ele não previu esse momento da história, até porque ele já tinha morrido. Então, ele não previu as tecnologias da terceira revolução industrial e que esta grande mudança seria na segunda metade do século XX e que estaria presente no século XXI. E aqui a principal ideologia é a ideologia neoliberal. Então, meu aluno Levi, você que colocou aqui o que seria o liberalismo, é o objetivo da aula de hoje. O objetivo de você é sair daqui sabendo quais são essas teorias que estão de azul. O que eu fiz agora foi apenas organizar para vocês dentro do quê? Períodos históricos, para que vocês possam associar às aulas de história que vocês têm nas suas respectivas escolas, cursinhos ou também salinhas que vocês estejam fazendo. Então, nesse momento, eu vou dar uma dica importante. Tudo que eu estiver escrevendo nessa tela, fique tranquilo. Eu vou salvar e vou mandar no grupo para vocês. Então, não há necessidade de se perder tanto tempo copiando, principalmente essa parte que é a introdução. Mesmo assim, vamos lá. Vocês gostariam de copiar isso por quantos minutos? Quantos minutos querem para estruturar só essa página? 2 minutos, Júnior? Então, 2 minutinhos para vocês copiarem. E assim que o Júnior e a Bárbara disserem, professor, já copiei, a gente segue então para compreender cada um desses itens. Enquanto isso, tomem água na boca. É sustentável tomar direto da garrafa, você economiza copo e economiza água na lavagem. Muito bem, Júnior e Bárbara já terminaram. Vamos avançando. Peço perdão pela foto desse velho que está aparecendo aí, viu? Não, eu não tinha uma foto bonita, uma gravura do século XVI para trazer para a nossa aula, mas eu gosto muito de dar significado a pensadores de tais teorias. E este senhorzinho que está à nossa esquerda chama-se Thomas Moon. Ele é um dos principais pensadores do mercantilismo no Reino Unido. Então vamos lá. Meus alunos, o que é a ideologia mercantilista? Com base no que vocês visualizaram anteriormente, em toda avaliação, o mercantilismo é uma doutrina. O que é uma doutrina econômica? Doutrina econômica seria um conjunto de ideologias e práticas que serão seguidas. Então, doutrina, um conjunto de ideologias, um conjunto de práticas que serão seguidas. A doutrina mercantilista, então, foi uma ideia desenvolvida no período das grandes navegações. E essa ideia determinava isso. Toda a doutrina mercantil indica para a gente que o Estado deve regular
a economia. E, consequentemente, você já consegue criar uma frase. O que é o mercantilismo? Uma doutrina econômica criada a partir do século XV, onde o Estado vai controlar a economia. O problema é que no século XV o Estado era absolutista, ou seja, as monarquias absolutistas controlavam, centralizavam a economia. Então isso significa que era uma sociedade onde não se tinha liberdade econômica, pois todas as decisões políticas e econômicas eram concentradas na figura do rei. É isso que mede o mercantilismo. Assim, então, o Estado mercantilista tinha como característica também a acumulação da riqueza. Mas eu vou colocar em frase. Todas as decisões políticas e econômicas são concentradas no Estado. E eu preciso de um contexto histórico para trabalhar isso com vocês. Na Baixa Idade Média, os senhores feudais, a nobreza feudal, controlava as terras. E os comerciantes tinham muita dificuldade para entrar nessas terras, pois os senhores feudais não gostavam dos comerciantes por entender que eles iriam ali trazer mercadorias e essas mercadorias eram melhores e mais baratas e tirariam do senhor feudal o monopólio das vendas dentro de um feudo. Então, os comerciantes, também chamados de burgueses, insatisfeitos com os senhores feudais, começaram a apoiar uma forma de governo chamado de absolutismo, onde o monarca unificaria o território, criaria leis para o território e essas leis organizadas seriam muito mais fáceis para se estimular o comércio. Então, com a chegada de um rei unificador, o rei criará regras e regras comerciais que vão valer por um vasto território, o que facilitaria as transações comerciais, pois até então cada burgo, ou melhor, cada feudo tinha sua própria regra, sua própria tarifa, sua própria moeda. Então, o Estado-nação teria uma moeda unitária, teria uma regra unitária e teria um Estado centralizador. Foi daí que surgiu, então, a ideologia mercantilista, de que o Estado deveria controlar a economia para poder gerar uma ordem. Seria isso. E esse Estado, então, ele passou a acumular riqueza. E devido ao fato do Estado acumular riqueza, foi o período então que você vai ver ali o metalismo. Pois o que é considerado um Estado rico? O metalismo diz: será considerado um Estado rico um Estado que vai acumular metais e pedras preciosas. Então você tem no ouro a principal figura de riqueza. E os Estados-nação, então, passam a concentrar ouro, porque o ouro ajuda a comprar mercadorias, o ouro ajuda a pagar o exército, o ouro ajuda a construir prédios, edificações, estradas. Então, ter ouro é sinônimo de riqueza. Vamos colocar aqui o metalismo e o bulionismo, né, que é um termo mais pesado. O ouro faz parte da concentração de metais e pedras preciosas. Só que eu gostaria de chamar a atenção para uma circunstância do mercantilismo. O problema do mercantilismo, lá no século XV, XVI, XVII, era acumular metais e pedras preciosas. Se tu for pensar que Portugal e Espanha tinham facilidade para obter metais e pedras preciosas das suas colônias, nem todas as metrópoles europeias tinham essa condição. O Reino Unido, que é o país natal de Thomas More, entendeu que o Reino Unido não tinha
reservas de ouro satisfatórias, e por isso o Reino Unido estava um passo atrás da coroa espanhola. Thomas More, então, admitiu que a única forma do Reino Unido se tornar soberano, potente e dominar a economia, seria fazendo com que outros países lhe dessem ouro. Só que quem é que vai dar ouro para o outro? Aí veio uma característica do mercantilismo, o comércio. O mercantilismo entendeu que o comércio seria um meio para a acumulação de metais preciosos. Vamos colocar aqui. O comércio é um meio, uma alternativa para a acumulação. De que maneira o comércio gera acumulação? O que o Reino Unido vai fazer? Thomas More define que o Reino Unido, e eu vou colocar aqui RU de Reino Unido, precisa investir, Reino Unido que é uma metrópole, precisa investir na produção de manufatura. Até então, tecidos eram produzidos de maneira artesanal. E o Reino Unido competia com a produção de tecidos que vinha da Índia, que vinha da China, que tinha muito mais qualidade. Então, os britânicos começaram a ter o próprio Estado incentivando a produção de manufatura, pois a ideia com a produção de manufatura seria, a partir de uma política protecionista, produzir para o mercado interno. Caso você não tenha entendido, bora melhorar essa explicação. O protecionismo é uma política que é caracterizada por erguer barreiras. Você vai encontrar isso muito no vestibular, principalmente com Donald Trump, que é um presidente protecionista. O que é essa barreira? O Estado vai lá e cria leis que dificultam a entrada de produtos no país. Por que um governo vai dificultar a entrada de produtos? Porque, ao gerar escassez, vai estimular com que empresários locais passem a produzir para atender essa demanda do mercado que só surgiu devido ao processo de escassez. Consequentemente, então, a política protecionista ela estimula uma produção interna. E o que o Reino Unido fez? Sabendo que eles não tinham condições de competir com a produção de tecidos com outros países, o Reino Unido cria uma barreira impedindo que roupas entrem no Reino Unido e começa a estimular que produtores locais possam a produzir com novas técnicas e com a manufatura. Esse incentivo faz com que haja investimento. E em poucas décadas, o Reino Unido começa a produzir roupas em larga escala, fazendo com que os preços das roupas baixem e fazendo com que a economia britânica seja autossustentável em tecidos e que seja extremamente competitiva. Daí, então, com essa política protecionista, o Reino Unido consegue fazer a base do mercantilismo, do mercantilismo comercial. O Reino Unido começa a ter uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial? É a relação entre todos os produtos exportados por um país e todos os produtos importados pelaquele país. Se a balança é favorável, é porque nós obtivemos o superávit. Isso indica, então, que as exportações foram maiores que as importações. Eu consegui vender mais do que eu comprei. Ao vender mais do que a gente compra, sobra mercadorias, sobra dinheiro. Então, organizando, o que é o mercantilismo? O mercantilismo é uma doutrina econômica presente no século XV, no início do capitalismo comercial, e que se tornou hegemônica, dominante, até o século XVIII.
Como principal característica do mercantilismo, você vai ter um Estado absolutista, concentrador, centralizador, controla a vida política, a vida social, a vida jurídica e a economia. Então, pegou mercantilismo numa prova, tu procura a palavra Estado. O Estado controla a economia, controla a política, o Estado controla tudo. E esse Estado, então, começa a criar uma política econômica onde ele vai acumular riqueza. E a riqueza era medida através do ouro. Quanto mais um Estado acumulasse ouro, mais rico ele seria. Essa política ficou popularmente conhecida como o metalismo, a concentração de metais e pedras preciosas. Só que nem todos os países conseguiriam ser bem-sucedidos no metalismo. Por quê? Não tinham colônias ricas em ouro, como a Espanha e Portugal apresentaram. Só que aí os britânicos, a partir desse senhorzinho, que é o Thomas More, deu um outro princípio. Vai estimular o comércio como uma outra característica para a acumulação de riqueza. Segundo Thomas More, o Estado deveria agir de maneira protecionista. E aí, o que é o protecionismo? O Estado precisa criar barreiras, proteger sua economia de produtos estrangeiros. Então, você que me perguntou aqui se eu podia melhor definir o conceito de barreira, bora fazer um paralelo. O Brasil produz roupas, a China produz roupas. Quando eu falo que o Brasil produz roupa, você tem o estado do Ceará e o estado de São Paulo como os dois principais confeccionadores de roupa no Brasil. Entretanto, tu prefere comprar roupa pela Shein. Tu prefere comprar roupa das grandes lojas de Manaus, como C&A, roupa que vem, deixa eu ver ali, da Marisa, roupa de uma loja grande também, Riachuelo, enfim. E essas grandes lojas, elas compram roupas que são produzidas em Bangladesh. O problema é que lá em Bangladesh e lá na China, o preço da confecção é muito barato devido à mão de obra barata. Eles não respeitam leis trabalhistas, leis ambientais. Então isso gera um dumping, uma concorrência desleal. E por gerar uma concorrência desleal, acaba quebrando a economia brasileira. Então, para que a gente não sofra, aí vem o conceito. O que é o protecionismo? O governo brasileiro cria barreiras. E o que são essas barreiras? Impostos, regras comerciais, cotas, qualquer medida que dificulte a entrada de produtos do exterior. Consequentemente, isso afeta a nossa balança comercial, pois as barreiras diminuem a nossa importação e fazem com que a gente, ao produzir mais, gere um excedente e assim passamos a exportar. Se nós exportamos mais do que importamos, a nossa balança comercial se torna favorável. E como a moeda de troca é o ouro, então, ao vender mais, eu passo a ter mais ouro entrando no meu país. Então, você que me perguntou, entendido o que é o protecionismo? O que é a barreira? Correto, Ana. O Brasil lançou uma medida protecionista a partir do governo Lula e é o que o governo Trump está fazendo também. Giovana, eu não estou conseguindo entender esse seria os ICMS? Ah, tá bom. Não, não, a gente não vai entender o ICMS porque ele é uma política estadual, é um imposto estadual. Entendido? O protecionismo pode ser relacionado com o IPI, que é o Imposto sobre Produto Importado. Manjou? Mas tu quer ver uma outra característica de medida protecionista? Existem barreiras fitossanitárias. O que é uma barreira fitossanitária? Você começa a criar regras sanitárias que são muitas vezes impraticáveis ou que tornam caras demais, que dificultam a entrada de um produto importado, como a exigência de vacinas. Cara, até na medicina tem protecionismo.
O revalida nada mais é do que uma medida protecionista para dificultar que médicos de outros países venham operar dentro do Brasil. Se utiliza a ideia de que você não sabe qual é a qualidade dos cursos de medicina fora. Mas vamos lá, irmão. E essas universidades particulares do interior de São Paulo? Todo dia tem uma faculdade de medicina que surgiu no interior de São Paulo. Afinal, é um curso que dá muito dinheiro para as universidades particulares, coloca ali a 8, 9 mil reais e eles lotam. E aí você não tem ali nenhuma medida, a não ser o ENAD, que é falho, que possa medir se esses cursos prestam ou não. Então, qualquer dificuldade que se coloca, não necessariamente imposto, será uma medida protecionista. Entendido, Caporazzo? Muito bem. Então, tá aqui as principais características do mercantilismo. Eu gostaria de salientar que você vai olhar para as questões, você vai ter que procurar o Estado controlando, vai ter que procurar a expressão comércio, vai ter que ficar de olho no protecionismo e principalmente no numa outra forma de protecionismo, que é o monopólio comercial, que é a nossa última característica. O que que é o monopólio comercial? No período colonial, as metrópoles conseguiram criar uma forma de criar uma política protecionista junto com as colônias. Como a divisão internacional do trabalho dividia a nossa sociedade em metrópole de um lado, colônia de um outro, as colônias foram submetidas ao pacto colonial. O pacto colonial é um instrumento de domínio que a metrópole vai exercer sobre a colônia. E esse domínio é altamente protecionista, porque vai criar barreiras impedindo que a colônia tenha liberdade de comercializar com bem entender. Então, assim, a metrópole exporta tudo para a colônia, mas impede a colônia de se industrializar, de criar uma manufatura, para fazer com que a colônia sempre seja dependente. Então, a colônia acaba se especializando em produzir matéria-prima. Já a metrópole manda manufatura. Como a metrópole produz manufatura e só e vai vender para a colônia não pode comprar de quem quiser, de quem entender, a metrópole põe o preço da manufatura lá em cima. E a colônia é obrigada a comprar, porque não tem como fazer, que a metrópole não deixa. Porém, para vender a matéria-prima, a metrópole precisa vender em larga escala, porque a colônia vende em larga escala, porque a metrópole não quer pagar um preço justo, paga preço barato. E como eu não tenho para quem vender, sou obrigado a aceitar. Então isso gera um balanço econômico totalmente desigual, porque o monopólio comercial é uma política que favorece somente a metrópole. Então, meus alunos, quantos minutinhos para copiar as características do mercantilismo? Ok, seu Júnior, estou contigo, 12 minutinhos. Sim, as aulas ficarão salvas. Muito bem.
Estou esperando só o senhor Arley, não sei a pronúncia, mas tudo bem. Pronto, vamos agora à nossa segunda ideologia, o liberalismo econômico. Ei, valendo uma figurinha do Mago Negro. Quem é este coroa aí da foto? Não é o Adam Smith, os outros acertaram, é o senhor John Locke, ou John Locke. Locke, Luke, tanto faz, meu irmão. Na prova, a prova não fala e tu não vai entender. Bom, então, vamos falar do senhor John Locke e o que é o liberalismo econômico. O liberalismo é outra doutrina econômica, outra doutrina criada no século XVIII. E vamos colocar aqui século XIX. Então, liberalismo econômico, doutrina criada no século XVIII e no século XIX. Seus pais, né? Principais pensadores e qual a origem dessa ideologia? Ela foi influenciada pelos ideais iluministas. Eu adoro estudar liberalismo econômico, porque eles mentem de uma forma que a gente até acredita. O liberalismo econômico é um combo, irmão. Olha só três coisas que estão associadas ao período do liberalismo: o iluminismo, o liberalismo clássico, que é isso que tu vai estudar aqui comigo, e o positivismo. Esses três elementos vêm de um mesmo contexto. Qual é o contexto, Miguel? É que tanto o iluminismo quanto o liberalismo e o positivismo vão fazer oposição à ideologia anterior, ou seja, o liberalismo econômico é uma doutrina criada no século XVIII e XIX que vai ter como origem ali as críticas e o rompimento com o Estado absolutista. Então essa ideologia ela se opõe, opositora ao absolutismo e mercantilismo. É bem fácil entender por que ela vai ser opositora do mercantilismo e do absolutismo. Tem uma frase do Luiz, eu acho que é o Luiz XIV, não sei se é o Luiz XIV ou 15. Eu quero que vocês me ajudem, né? Que eu estiver no computador, pesquisa rápido e coloca aqui. Que ele fala: o Estado sou eu. Beleza? Essa frase, ela marca muito a característica do governo absolutista. Um governo que é centralizado, muito obrigado, Giovana, Luiz XIV. Então você tem ali ele falando: o Estado sou eu, o rei sou eu, etc., essas paradas todinhas, ele mostra a influência do Estado. O Estado controla tudo, gente. Eu citei isso anteriormente. O Estado controla a vida, o Estado controla as leis, o Estado controla a economia, o Estado cria altas cargas tributárias e ainda tem mais. O Estado e a religião católica se complementam para a sua consolidação no poder, pois o catolicismo, o que, que ele dizia? Que a riqueza era divina. Então o Luiz era rico porque ele era o enviado de Deus. Como é que eu vou questionar um cara desse? Como é que eu vou tirar ele do poder? Eu estaria contra Deus? E aí você não teria mobilidade social, ascensão social, porque divinamente já estava estabelecida a hierarquia da sociedade. O rei, os nobres e o clero. Só que existia uma classe que estava totalmente insatisfeita com o absolutismo. A doutrina liberal, que é opositora do absolutismo e do mercantilismo, nasceu do pensamento
burguês. Ou seja, a burguesia criou o liberalismo econômico. Ah, amiga, eu estudei que John Locke, Adam Smith e David Ricardo são os principais teóricos liberais. Olha esse velho aí, irmão. Me disse, essa mona aí é pobre. Olha para a cara disso aí, vê se isso daí não nasceu num berço de ouro. Olha a skin do velho. Olha esse cabelo divino. Mano, tu acha que nessa época tem shampoo, Garnier, Frutix e Hidralix pro cara ter um cabelo desse? Olha a roupa do boy. É, mano, essa mona aí, pô, isso aí é rica. Deixe ela, que ela é pensadora. Mano, eu não sou pensador, pô, eu trabalho, entendeu? Eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho tempo para pensar, não. Ele tem. Por que que ele tem? Porque ele é rico, ele é herdeiro. É mais um aí, economista. Então, vamos lá. O liberalismo nasceu do pensamento burguês. E qual era o problema da burguesia? A burguesia enfrentava o Estado absolutista como empecilho para suas relações comerciais. A burguesia entendia que o Estado cobrava elevada carga tributária e interferia demais. Então, o que que a burguesia vai defender? Aí lá vem, tópico 1. Primeira característica do liberalismo: Estado mínimo. Pode procurar isso numa avaliação. Toda a questão sobre o liberalismo diz que é característica do liberalismo o Estado mínimo, ou seja, a diminuição do Estado, a não intervenção do Estado na economia. Isso significa que é função de um liberal combater a invasão ou a intervenção excessiva do Estado, o controle estatal, pois ele dificulta a segunda característica. A presença massiva do Estado dificulta o que o liberal precisa. O liberal quer o livre comércio. Só que, em vez de falar o liberal quer o livre comércio, pense assim: a burguesia, que é comerciante, enfrentava o problema. Qual era o problema que a burguesia enfrentava? É que, infelizmente, os estados eram protecionistas. E o protecionismo dificultava a importação de produtos, a exportação de produtos, criava muitas cargas tributárias, uma excessiva regulamentação. Então, o que que você vai falar? Ah, eu quero livre comércio, justamente porque, você coloca aqui, livre comércio entre nações, com o objetivo básico, nós vamos eliminar o protecionismo. E existe uma passagem do liberalismo no século XIX que é interessante. Só para mostrar essa influência, as empresas britânicas, em 1880, começaram a ter um problema com o protecionismo excessivo do continente europeu. Simplesmente, você tinha França, Bélgica, Itália e Alemanha, nações industrializadas. E, por serem nações industrializadas, o Reino Unido encontrava muita dificuldade para exportar os seus produtos. Então, os britânicos jogavam esses produtos no mercado interno. Só que chegou um momento que a produção estava maior do que o consumo, crise de superprodução. Aí olha o que a burguesia, o liberalismo vai impor. Ele vai dizer que para o Reino Unido conseguir superioridade no comércio, ele vai precisar obter fontes de matéria-prima e energia mais baratas e precisará ter acesso a novos mercados consumidores. Então, o liberalismo vai começar a advogar para que no continente americano, aqueles países que eram colônias se tornem independentes. E aí você começa a falar de independência e liberalismo. E aí o Calil me perguntou,
qual foi o principal expoente do liberalismo? Se for país, a tua pergunta, a resposta é mais rápida ainda. O Reino Unido, que foi aonde nasceu o liberalismo. Então, vou colocar aqui de azul. Só que aí, seu Calil, olha essa passagem interessante. O liberalismo é uma ideologia burguesa, então ele só vai conseguir ser colocado em prática se a burguesia chegar ao poder. Então o liberalismo começou a ser aplicado primeiro no Reino Unido a partir da Revolução Inglesa, que foi no século XVII. E depois da Revolução Inglesa veio a Revolução Francesa. Então, o Reino Unido e a França, dois expoentes. E aí, terceiro país, vamos lá. Olha só o que aconteceu. Quando Napoleão criou o boicote ao Reino Unido, tentando tomar do Reino Unido o monopólio comercial, você vai ter Napoleão invadindo vários países na Europa. Isso faz com que as monarquias absolutistas caiam. E nesse momento de queda, a burguesia toma o poder. A burguesia chega ao poder em Portugal, chega ao poder na Itália, chega ao poder na Alemanha. E do outro lado do mundo também. A própria Revolução Americana, que vai levar à independência dos Estados Unidos, é uma revolução burguesa e também liberal. E por último, Calil, já ouviu falar em Tiradentes? A Inconfidência Mineira também foi um movimento liberal aqui no Brasil, na tentativa de independência, pois a gente estava lutando contra os abusos da metrópole, que controlava a gente, e para eliminar esse controle e ser livre, o liberalismo é uma ideologia que facilita. Daí vem a quarta característica. O liberalismo defende a liberdade do indivíduo e a propriedade privada. Calil, consegui te responder? Muito bem. Então, tu já tem aí, né, essa parada, né, do Estado, características liberais. Liberalismo é uma doutrina burguesa do século XVIII e do século XIX, que foi criada contra o Estado absolutista. Ela foi criada contra o Estado absolutista, tendo o Reino Unido o primeiro país liberal. Quando o Reino Unido se tornou liberal, você vai encontrar no Reino Unido ali, no século XVIII, a Revolução Burguesa do século XVIII, XVII e XVIII, um caminho fato para a própria Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial também está relacionada ao ideal do liberal. Sim, Eric, podemos admitir que o Reino Unido influenciou os outros países, tranquilamente, porque era necessário, já que a burguesia lucraria muito na abertura econômica das outras nações. Eric, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, Giovana me perguntou, pode explicar melhor a atuação dos déspotas? Cara, o que a gente vai entender como despotismo, né? Tu tem aqui, lá no século XVIII, os ideais iluministas. Você já sabe disso. E o que vai acontecer dentro desse princípio dos ideais iluministas? Tem muito rei que ficou com medo de ser tirado do poder. Então, esses reis, essas monarquias, começaram a adotar alguns ideais ali de liberdade, para o povo ficar calado, né? Ele mantém a autoridade, né? O déspota vai manter a autoridade, mas ele vai promover reformas econômicas, administrativas e sociais, dando mais liberdade para a população. Seria mais ou menos isso, Giovana. Uma tentativa de modernizar a economia. Caso aí, vamos lá, né? Caso você precise lembrar de alguma teoria, aí já foge um pouco, né, as minhas leituras, eu recomendo ler Voltaire, Montesquieu e Rousseau, principalmente Jean-Jacques Rousseau,
que você vai ver, né, como é que funciona. Mas, de certa forma, cara, esse período foi muito bom por causa do próprio Augusto Conte e o positivismo, que vai estimular o pensamento racional, o desenvolvimento das ciências, que vai se opor à religião e ao pensamento metafísico e vai estimular ali o surgimento das ciências, o desenvolvimento da indústria, e a burguesia passa a usar tudo isso como ferramenta para aumentar os seus lucros e a sua própria propriedade privada dos meios de produção. Mas como isso foge totalmente do objetivo do liberalismo, que é a nossa aula, para você, meu aluno, que está preocupado só em reconhecer o liberalismo econômico numa avaliação, pega esses 4 elementos e fixa na tua cabeça. Leu no texto que o Estado tem que ser o quê? Mínimo. Onde não devemos ter intervenção do Estado na economia, aí tu já fica olhando para o liberalismo. Já começa, deve ser liberalismo. Ah, livre comércio entre as nações. Opa, eliminação do protecionismo? Liberalismo. Falou em liberdades individuais, falou em direitos iguais, igualdade, liberalismo. Falou em defesa da propriedade privada, liberalismo. O quinto é uma pergunta que a resposta deve ser colocada. Quem controla a economia no liberalismo? A economia deve ser controlada pelo mercado. A economia precisa ser controlada pelo mercado. A ideia aqui é a ideia da autorregulação, onde o próprio mercado é capaz de se regular. E aí, fechando então, isso passa a ser chamado de mão invisível. O que é a mão invisível? A lei da oferta e da procura. Só que parei de escrever, Bárbara, eu já vou dar atenção para a sua pergunta. Parei de escrever para falar uma coisa. Cuidado com o liberalismo. Como eu te disse, é uma mentira muito bem contada. Nenhuma ideologia presta. Liberalismo, neoliberalismo, keynesianismo, socialismo, anarquismo, nada dessas porra presta. Isso é opinião própria, beleza? Não é teoria nem nada, opinião própria, minha opinião. Eu acredito que todas essas teorias são criadas por grupos que querem controlar o poder. E depois que esses grupos ganham apoio com essas ideologias e chegam ao poder, o pobre que se dane. Olha o que o liberalismo defende: liberdade dos indivíduos. Só que a mentira é que ele defende a liberdade da burguesia. A burguesia não votava, a burguesia não controlava o poder. Então o liberalismo, que é um pensamento burguês, ele fala que a sociedade precisa de liberdade, mas na verdade é o burguês que quer liberdade. Por quê? Irmão, essa ideologia da Revolução Industrial. Tu acha que o trabalhador que vive num cortiço, na beira de uma fábrica, 14 horas por dia, submetido a péssimas condições de trabalho, mulheres que ganham menos que homens, sem direitos trabalhistas, sem, entendeu, porcaria de seguridade nenhuma, esse pessoal era assistido pelo liberalismo econômico? Não. O liberalismo ainda criou foi ideias que justificaram o fato dessas pessoas serem pobres, pois o liberalismo econômico ele não pensa no social, ele pensa no mercado. E aí, qual é o maior problema do liberalismo? A palavra mercado. O mercado não tem uma cara, ele não tem um rosto. Ele é invisível. Mentira! O mercado é a burguesia, que nessa época eram os donos de fábricas, que estavam preocupados com os seus capitais e criavam leis para satisfazer suas ações, como concentrar riqueza, como concentrar os meios de produção, como explorar mais a mão de obra para poder lucrar. É isso que é o mercado. E aí você vai ter, então, olha o que o liberalismo criou. O liberalismo criou Thomas Malthus. Lembra de Thomas Malthus, que dizia que o pobre era culpado pela própria pobreza e não a exploração? Malthus era burguês e liberal.
Malthus dizia que era o tamanho da população que causava fome. Quer outro liberal bonitinho também da história? Eu te ajudo. Todos os políticos e todos os empresários imperialistas do darwinismo social e do racismo científico que diziam que nós éramos selvagens, que nós éramos bárbaros, incultos e que os europeus estavam aqui trazendo civilização para a gente. Todos eles que diziam que a gente era merda eram liberais. O liberalismo levou à Conferência de Berlim, a partilha da África e da Ásia, levou à Primeira Guerra Mundial, levou à crise de 29 e ainda levou à Segunda Guerra Mundial. Como é que estufa teu peito para dizer que esse negócio é bom? Sabe por que o pessoal fala que não estuda história e não consegue associar que era o liberalismo que estava por trás de todas essas porcarias? Porque, na verdade, era para atender os interesses de uma minoria chamada burguesia. Então, vamos lá. Bárbara, o Milei é liberalista? Hoje eu utilizaria um termo melhor. Ele é neoliberalista. Então, meu povo, alguma dúvida sobre liberalismo? Com certeza, Ana. Olha aí, ó, keynesianismo e neoliberalismo. Então, quantos minutinhos para o liberalismo? Muito bem. Só colocar aqui os principais pensadores. E, gente, para bater mais um pouquinho no liberalismo, enquanto o Levi copia, aí ele me sinaliza assim que ele terminar. Gente, não te esquece que o capitalismo se tornou monopolista com Trump. Eu falei Trump agora. Olha só, tu colocou lá, era Trump, eu ia dizer assim mesmo: o capitalismo liberal ele gerou o capitalismo monopolista. Isso significa que esse capitalismo gerou trusts, holdings, cartéis, tudo isso que a gente vê como algo ruim, essa concentração da riqueza. E o Trump, ele é liberal? Não. Ele é neoliberal? Não. Vamos lá, Calil. No máximo, na avaliação, ele coloca lá que é uma ideologia burguesa. O foco da prova é o item número 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos colocar aqui embaixo o 6. Tá bom, Calil? Fez bem em perguntar. E, Lara, voltando, o Trump é um fanfarrão. Ele diz que é liberal, mas é protecionista. Então, o que, que ele é? Ele não é nenhum nem outro. Keynesianismo. Isso mesmo, Calil, você está correto. Mas não te esqueça que nas questões você vai ter lá do liberalismo econômico sempre a citação de que ele é uma ideologia burguesa. Ah, Calil, desculpa, eu tenho eu tenho ideias, eu tenho questões, beleza? Eu tenho questões. Depois, se você mandar lá no privado, eu posso mandar alguns enunciados para você ver. E
que probam a crítica ao liberalismo, né? Eu ia dizer que não, mas vai aparecer assim na prova. O liberalismo é a ideologia dos patrões. Aquelas questões que falam sobre a Revolução Industrial, elas criticam sim o liberalismo e falam do liberalismo como sendo uma ideologia burguesa. Tá bom? Eu vou organizar e vou mandar lá no grupo. Acabei de me lembrar. Agora, Ana, é o seguinte, ninguém é mercantilista. O mercantilismo morreu lá no século XVIII, tá bom? E hoje ninguém é liberal. É a gente que continua utilizando palavras velhas do século XIX que não cabem mais na nossa sociedade. Então vai mais um momento de opinião própria, tá bom? Miguel, nazismo é de esquerda ou de direita? Nazismo é nazismo. Esquerda ou direita são criações que nós inventamos agora para polarizar a nossa política e favorecer grupos econômicos. Aí, por exemplo, bem aqui eu li, né, uma parada que foi colocada sobre Trump. Trump é de direita. Irmão, Getúlio Vargas foi chamado pela direita de ser um presidente de esquerda. Só que Getúlio Vargas era nacionalista. E o Trump é nacionalista. Aí depois eu vi a direita dizendo que Hitler era de esquerda, porque o Hitler era nacionalista. E o Trump é de quê? De direita e ele é nacionalista? O Milei é de direita e é nacionalista? Ou seja, esses termos, eles precisam ser trabalhados dentro dos seus contextos, porque aquilo que se considerava direita há 20 anos pode não ser direita agora. Por exemplo, eu cresci com PSDB sendo direita e neoliberal, para ver político na televisão dizendo que o PSDB é de esquerda. Então não dá para a gente pensar no vestibular que esse negocinho de esquerda-direita. Não existe isso. Isso daí é criação de político brasileiro para ganhar voto de quem não estuda história. E consegue, que no Brasil ninguém gosta de estudar mesmo. Eu sou um que não gosta de estudar, fico por obrigação. Então, vamos aqui. Vamos lá, vamos seguir e falar do John Maynard Keynes. Quem é John Keynes? Ô, gata, parei até minha aula agora. Escolhi esse negócio aqui, lacrou. Quando tu disse lacrou, eu já me senti um feminista aqui, né? Mas já vou pedir desculpa aqui por ser um homem hétero. É doida? Vamos lá. Mano, não sou nem esquerda nem direita, eu sou trabalhador. Preciso pagar o microfone que eu comprei, mano, tá bem aqui. Gastei 2 conto nesse negócio aqui para falar com vocês e tô devendo 10 prestações da InfoStory. É isso que eu preciso, tô pagando para a direita e para a esquerda. Vamos lá. Do Maynard Keynes, ou keynesianismo. Então, meus bebês, o keynesianismo surgiu no século XV, a partir da década de 30. Então, o keynesianismo é uma ideologia que tem uma duração menor que o mercantilismo e tem uma duração menor que o liberalismo clássico. O keynesianismo, ele surgiu na década de 30. Manjou? Ele surgiu na década de 30. E nesse período aqui, é óbvio que o keynesianismo vai ter influência na crise de 29. Posso admitir, então, que o keynesianismo foi a resposta para a crise de 29. A crise de 29 também pode ser chamada de quebra da Bolsa de Nova York, mas também pode ser chamada de crise
de superprodução. Logo, crise do Fordismo e crise do liberalismo. Escrevi muito, escrevi até demais, mas eu devo colocar esse contexto aqui para vocês. O keynesianismo, por vir da década de 30, é uma resposta à quebra da Bolsa de Nova York. Quem já estudou a quebra da Bolsa, a crise de 29, sabe que esta crise tem origem em dois caminhos. O primeiro caminho é o próprio liberalismo. O Estado, por não regular a economia e deixar a economia na mão do próprio mercado, acabou contribuindo para a formação de monopólios, domínios de bancos e instituições financeiras, que criavam especulações para lucrar ainda mais. E nessas especulações, então, eles acabaram criando um sistema de pirâmide de venda de ações. E chegou um momento que, quando o continente europeu se recuperou da Primeira Guerra Mundial, esse esquema quebrou. Então, eu posso dizer que a crise de 29, que não é foco da nossa aula, então peço para vocês não perguntarem sobre detalhes da crise de 29, senão a aula nunca vai acabar, a gente vai se ater ao keynesianismo, que é o seguinte: o Estado, por não interferir na economia, assistiu a economia americana entrar em colapso, sem fazer nada, porque o liberalismo indicava que o Estado não deveria interferir. E um próprio mercado gera desemprego para poder explorar. E justamente por isso a economia quebrou. Então, o diabo é o keynesianismo. O keynesianismo vem desse economista que tu está vendo aí do lado. O Keynes, que lembra muito o Jonah J. Jameson, lá do Homem-Aranha, né, o jornalista. O que ele vai fazer? Ele vai criar um livro. Então, o keynesianismo ele vem de um livro. Teoria Geral do Juro, Moeda e Emprego. Primeira característica keynesianista, então. Para superar a crise, Keynes disse que o principal fator é o emprego. Keynes admitiu publicamente que o emprego é o motor da economia. Deixa eu colocar aqui, emprego. Os empregos são importantes porque eles geram renda a partir dos salários. E a renda estimula a produção. E se você produz, você gera mais emprego. Mas, na verdade, tem mais uma palavrinha aqui. Você tem renda e a renda gera consumo. E se você consome, gera produção. E se existe produção, tu tem emprego. Então, existe um ciclo importante na economia que precisa ser preservado, que é o emprego. Logo, primeiro tópico. Para poder ter emprego e regular os empregos, o keynesianismo propõe: o Estado deve regular a economia. Então, keynesianismo, ideologia do século XX, que determina a função do Estado como agente regulador da economia. Percebe-se, então, que no keynesianismo você vai ter um fortalecimento do Estado. Segundo Keynes, o Estado precisa assegurar os empregos, pois os empregos fazem a economia girar. O emprego é visto como ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio da economia. Terceiro item. Devido à questão dos empregos, então, do pleno emprego, que é o nome disso, até botar, acho que aqui fica bem melhor, pleno emprego, o Keynes sugere
que o Estado crie, e aí esse quarto item sempre está presente nas provas, obras de infraestrutura. E aí, fazendo uma combinação, você vai ter, ali no alto da crise de 29, muitas pessoas desempregadas. E, por estarem desempregadas, elas não vão ter renda, não vão consumir e a produção vai ficar estagnada, gerando ainda mais desemprego. Então, para controlar o desemprego, o Estado seria responsável por promover obras, a criação de obras como pontes, estradas, usinas hidrelétricas, investimento em logística, iria gerar rendimento, emprego e faria a economia voltar a crescer. Um grande exemplo disso foi no Pará. Aqui no Brasil, a construção da usina de Belo Monte gerou 25 mil empregos diretos e fez com que na região de Altamira a população crescesse. Junto com os empregos, também teve a necessidade de vir o comércio e serviços, gerando uma dinâmica que aquela região nunca tinha visto por causa da obra. O que sugere até mesmo que se crie a CLT, como nós conhecemos. Ou então, Keynes pode ser considerado o pai da seguridade social. O que é a seguridade social? Bem, em qualquer circunstância, nós temos a presença de crises. E aí, o Estado, então, o que ele deve fazer? Ele deve criar políticas para a segurança dos trabalhadores, principalmente na questão dos seus empregos. A Seguridade Social, então, vai estabelecer como característica a redução da jornada de trabalho. Além disso, vai propor a criação do salário mínimo. E também vai propor a criação de pensão, aposentadoria e seguro-desemprego. Tá aí características do Estado keynesianista. Tu olha para essas medidas, aí o cara abre a boca e estufa. Lá vem minha opinião, tá, gente? Eu vou avisar quando é minha opinião. Como eu disse, toda ideologia é criada para concentrar alguém no poder. Se nós olharmos para o keynesianismo, quando o keynesianismo foi aplicado, ele contribuiu para fazer presidentes que duraram décadas no poder. Um grande exemplo disso foi o presidente Roosevelt nos Estados Unidos. O Roosevelt foi o presidente que aplicou o keynesianismo. Então, assim como tu me perguntou, onde surgiu o liberalismo? Eu te disse, o liberalismo surgiu no Reino Unido. Como o keynesianismo é uma resposta para a crise de 29, essa ideologia surgiu nos Estados Unidos. E quem aplicou ela? Frank Delano Roosevelt. A partir de um pacote de medidas que ficou conhecido como New Deal, ou Novo Acordo, em que ele vai agir sobre a economia, passando a regular. O Estado se torna fortalecido, grande, com a presença, e o Estado começa a criar políticas de emprego, que nós chamamos de pleno emprego. Começa a se criar obras de infraestrutura e o Roosevelt cria programas de seguridade social. Mas aí vamos lá. A popularidade deste homem cresce tanto por causa dessas medidas, porque a classe trabalhadora está o quê? Fraca. Está pobre, está passando fome. E vê um presidente que parece ser assistencialista. Tu imagina os idosos que vão amar Roosevelt. Por quê? Eles vão, quando tu ficar velho, irmão,
tu perde a tua renda. Então, quando tu fica velho, tu perde a tua renda. E aí, quando você perde a renda, você para de consumir. Então, ele pensou numa forma para os idosos continuarem consumindo. Então, a preocupação do Keynes e do Roosevelt não é com o idoso, é com a economia. O que é o seguro-desemprego? Se eu demitir muita gente, sabe o que acontece? A economia quebra. É isso que acontece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um seguro. Eu vou criar, o Estado vai pagar um valor mínimo por um tempo determinado, um valor para que, mesmo desempregado, a pessoa continue tendo renda, sempre dentro do ponto de equilíbrio. Sabe por que ele vai criar um salário mínimo? Porque o salário não era regulado. Aí olha o que o Estado vai fazer. O Estado vai passar a controlar o valor do salário. Tanto que no Brasil, quem é que aumenta o salário? O Estado. E como é que ele faz isso? Ele vai olhar a inflação, a meta fiscal do país e vai propor um reajuste no salário. Para quê? Para que as pessoas continuem consumindo. Então ninguém está preocupado contigo. Estão preocupados é com a economia. Essas pessoas são economistas. Dificilmente eles enxergam pessoas. Eles olham para o mercado. E ainda tem mais. O keynesianismo, ele também vai trabalhar com as chamadas políticas de bem-estar social. As políticas de bem-estar social são todas as políticas onde o Estado investe em educação, cultura, lazer e também saúde. É isso que você vai ter no keynesianismo. Me dá um exemplo de estados keynesianistas. Canadá, Suécia, Finlândia, Noruega, Alemanha são exemplos de estados keynesianistas. Qual é a característica desses estados? Resposta: qualidade de vida, devido às políticas de bem-estar social. São os que lideram um topo no ranking de IDH. Aí o aluno, então o keynesianismo é bom. Ele tem um problema. Essa forte intervenção do Estado afasta investidores. Eles ficam receosos em aplicar seus capitais. E outra, o keynesianismo traz problemas também como o custo. Educação de qualidade, cultura, lazer e saúde de qualidade, obras de infraestrutura, tem que ter dinheiro para isso. E da onde vem o dinheiro? Elevada carga tributária, muito imposto. Elevada carga tributária e muita burocracia. Muitas vezes, os estados keynesianistas são protecionistas. E o nacionalismo reforçou isso, que estava forte nesse período. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e o governo militar vão ter muitas características keynesianas, como as obras de infraestrutura para geração de emprego e crescimento econômico dentro do Brasil. Então, meu povo, entendido o que é o keynesianismo? Gabriela, você tem alguma pergunta? Quantos minutinhos para organizar isso aí? Eu tô cansando já, tô arrependido. Era para mim ter criado uma aula só com duas ideologias. Também eu dei aula o dia todo, né? Aí agora eu tô morto aqui. Característica de ser megalomaníaco. Então, quantos minutinhos para copiar essa parte? Obrigado, 3 minutos.
Vamos lá, gente, falta pouquinho. Vamos para o liberalismo. Assim, Rogério, é período, beleza? É melhor falar período, porque olha só, os Estados Unidos foram liberais no século XIX, mas como o liberalismo levou o mundo para a crise de 29, então os Estados Unidos virou keynesianista de 1933 até 1973. Você me entendeu agora? O Reino Unido, afetado pela crise de 29, também foi keynesianista até o governo de Margaret Thatcher. Os Estados Unidos foram keynesianistas até o governo de Ronald Reagan. Beleza. Então pronto. Obrigado, Levi, pelo retorno, pelo feedback. Obrigado aí, pessoal, pelas palavras. Tu não sabe o quanto me dá alegria, mais alegria que as palavras de vocês, é olhar para o neoliberalismo e lembrar que é o último slide. Então vamos aí. Tá vendo esse outro velhinho? É, irmão, olha só. A tua família brigando no WhatsApp. Teu tio lá de Erunepé batendo no peito. Eu sou neoliberal. Aí quando ele diz isso, eu defendo o Trump, o neoliberalismo e tudo mais. Aí eu olhando assim para ele, então quer dizer que você leu O Capitalismo e a Liberdade de Milton Friedman, um dos fundadores da escola de Chicago e um dos maiores pensadores neoliberais. Já que tu é neoliberal, tu deve ter lido a obra desse cara e entendido qual é a proposta do neoliberalismo. Aí pula o teu primo, que faz história lá na UFAM, com um barbão, camista do Che Guevara, e fala do socialismo e confunde com keynesianismo. É muita bacanagem mesmo, né? Muito bem, Eric. Gostei da tua afirmação. Você acabou de entender o que, ó, Roosevelt criou na década de 30 as leis trabalhistas. O que Vargas fez no Brasil? As leis trabalhistas. Tanto Roosevelt quanto Vargas eram keynesianistas porque foi a melhor resposta à crise de 29. A intervenção do Estado, o Estado controlando a economia, as metas fiscais e tudo mais. Ficha? Mas vamos lá. Meu querido Enzo Lorenzo Gael Valentina da Silva, temos aqui Milton Friedman, maior expoente do neoliberalismo. O neoliberalismo vai surgir na década de 60. Na década de 60/70. E há uma motivação para isso. Daí eu vou voltar aqui. Você viu que o mercantilismo ele surgiu de uma crítica ao feudalismo. O liberalismo surgiu de uma crítica ao mercantilismo e ao absolutismo. O keynesianismo surgiu de uma crítica ao liberalismo. Lógico que o neoliberalismo então vai fazer o quê? Criticar o keynesianismo e a forte intervenção do Estado na economia. É isso que o neoliberalismo pensa. Então, Milton Friedman vai ser crítico do keynesianismo. E o grande debate dessas teorias, eu acho que isso ficou bem claro na aula de hoje, é o papel do Estado. Então, ele é crítico do keynesianismo e do papel do Estado. Parece aquele filme Karate Kid. Põe o casaco, tira o casaco. Mercantilismo, põe o Estado. Liberalismo, tira o Estado. Keynesianismo, põe o Estado. Depois, tira o Estado. Então, neoliberalismo, doutrina da década de 60, 70,
Sua origem, Estados Unidos, a partir de uma entidade chamada Escola de Chicago, que tem como grande economista Milton Friedman. A Escola de Chicago questiona o papel do Estado na economia e vai definir a primeira característica. O neoliberalismo vai lutar para a redução barra diminuição da intervenção do Estado. E aí, por que que o nome então é neoliberalismo? Porque alguém viu, espera aí, eu já ouvi isso antes. Há 100 anos, meus antepassados tinham críticas à intervenção do Estado, só que não é o mesmo Estado. O Estado do século XIX, que era criticado, era o Estado absolutista. O Estado que esse aqui está criticando é o Estado keynesianista. São questões diferentes, tempos diferentes, economias diferentes, mas que têm como semelhança a ideia de que o Estado intervindo demais é um problema. E assim, então, eu volto a falar em Estado mínimo. Só que para o Estado ser mínimo, ele precisa fazer mudanças. E aí, olha outra diferença em relação ao liberalismo clássico. Qual é a mudança aqui? Gente, o que que eu coloquei? O que que eu coloquei no keynesianismo? O keynesianismo, ele pratica políticas de bem-estar social que apresenta elevada carga tributária e muita burocracia. Então, isso faz com que o Estado keynesianista gaste muito. E a ideia do Estado mínimo seria reduzir gastos do Estado. Por quê? Se tu botar na cabeça que o Estado tira o dinheiro da gente por intermédio de impostos, o neoliberalismo vai dizer que a educação não é um problema do Estado. A educação é uma mercadoria. E aí se defende que o Estado tem que diminuir sua participação na educação e deixar a educação na mão de empresas privadas. A cultura, empresas privadas. Lazer, empresas privadas. Saúde, empresas privadas. Então, qual é a função do Estado? A função do Estado seria assegurar o livre comércio, assegurar a estabilidade da economia, assegurar os investimentos, que são o mercado. Então, o Estado mínimo é reduzir os gastos do Estado, privatizar estatais, valorizar a iniciativa privada, estimular o livre comércio e, para fechar essa sequência, você vai colocar aqui, dentro do pensamento neoliberal, se bem que passou despercebido e precisa ser destacado, esta palavra. Chave do neoliberalismo é a palavra privatização. Privatização significa pegar algo que era do Estado e entregar para a iniciativa privada. É isso que é a questão das privatizações. Só que aí, qual é o problema do neoliberalismo nesse quesito? Você tem um Estado que vai passar por um enfraquecimento, então vou colocar de azul aqui, tem uma característica de prova, o enfraquecimento do Estado, e você passa a ter uma ideologia
e vai pegar e vai mais uma vez entregar o controle da economia nas mãos do mercado. Inclusive, tem uma palavra que eu vou botar aqui embaixo que você precisa lembrar, que é a desregulamentação. Vamos lá. O que é desregulamentação? Regulus, regra. Desregulamentar, tirar a regra. Como o Estado era um Estado muito protecionista, muito centralizador, muito controlador, o Estado deveria tirar sua participação, fazer reformas. A desregulamentação é a proposta de se fazer reformas fiscais, reformas legislativas, tudo para fazer com que o comércio fique mais livre, tenha mais liberdade, que as empresas tenham mais autonomia e precisam cada vez menos prestar esclarecimentos para o Estado. Então é isso que é o neoliberalismo. Caso ele esteja sombrio para você, vamos revisar para a gente já pegar o beco. Neoliberalismo surgiu na década de 60 e 70 em decorrência da crise do petróleo. O conflito árabe-israelense no Oriente Médio e a Revolução Iraniana fizeram com que o petróleo ficasse extremamente caro. Fato que acabou contribuindo, então, para muitas economias quebrarem. E essas economias quebradas começaram a questionar o papel do Estado, que deveria controlar crises e não foi eficiente. E começaram a se questionar a eficiência do próprio Estado. E quem passou a questionar a eficiência do Estado? O próprio mercado. Daí uma coisa que eu falei para os meus alunos essa semana. Toda vez que tu pega o jornal, tu lê lá que o Lula não agradou o mercado, que o Bolsonaro não agradou o mercado, que o mercado está desconfiante. Quem é o mercado? Acionistas, investidores, bancos, instituições financeiras que vivem de lucro de ações, que são donos de empresas multinacionais que controlam a economia mundial. Então, esses grandes capitalistas, eles olharam para o Estado e entenderam que as suas ações estavam sendo limitadas. E aí, por que o nome é neoliberalismo? Porque isso lembrou, lá no século XIX, a burguesia que controlava o mercado e estava insatisfeita com o Estado absolutista. Só que agora não é mais a burguesia, são grandes investidores em um nível global que têm dificuldade para operar. Pois, com a terceira revolução industrial, o empresário ricão lá nos Estados Unidos, ele quer investir no Japão, ele quer investir no Brasil, ele quer investir no México, mas o governo mexicano, o governo brasileiro e o governo japonês atrapalham. Então ele começa a defender uma ideologia em que esses estados ficam cada vez menores e as empresas e eles se tornam maiores e eles passam a controlar o próprio estado. O enfraquecimento do estado, ele vai ser benéfico para essas grandes corporações. Só que em consequência disso, as grandes corporações não vão criar políticas para a melhoria de uma sociedade, e sim para o aumento da sua riqueza, para a concentração da sua riqueza. Então, o neoliberalismo é uma ideologia extremamente controversa, porque em nenhum momento, ao ler as características do neoliberalismo, você não vai ver ele pensando na população. Quantas e quantas vezes eu já vi que a privatização de empresas estatais vai trazer melhoria para os serviços. E aí eu olho para as empresas de ônibus de Manaus, que são todas privadas, e eu me pergunto, cadê a melhoria? A Água do Amazonas é uma empresa privada. A Manaus Energia é uma empresa privada. E antes esses serviços eram do Estado. Então, peraí, pô, dizer que privatizar vai melhorar
eu tenho exemplos negativos também. Então eu não tenho certeza que privatização melhora o serviço. Eu não tenho certeza, mas eu começo a repetir isso o tempo todo e eu faço a população aceitar, porque num país democrático, privatizar estatal precisa de apoio popular. Então há uma briga de opiniões para moldar o pensamento público para aceitar o neoliberalismo. E aí você vê, então, debates onde a educação tem que ser privada, a saúde tem que ser privada. Ah, Miguel, o SUS, que é público, ele não presta. Irmão, meu plano de saúde é da Apvida. Tu vai dizer na minha cara que a Apvida presta? Eu quero que tu diga aqui se tu tá feliz com a Apvida, com teu plano de saúde. Olha as seguradoras. As seguradoras, toda vez que tu precisa de um seguro, a seguradora inventa 1000 formas de dificultar, entendeu? A saída do teu seguro. É muito louco isso. Quando tu precisa do serviço privado, ele fecha a porta, ele cria uma regra lá que inviabiliza. E aí você, mesmo pagando o seguro, você não é assistido por ele. Vocês não perceberam isso? Então, tem muita coisa por trás dessa manipulação de opiniões para a aceitação do neoliberalismo. E ainda tem mais. Vamos colocar como característica número 3. O neoliberalismo cria desigualdade, exclusão, concentração da riqueza. Por que tudo isso, Miguel? Porque todos os ideais liberais não foram pensados para a população, principalmente a pobre, e sim para o mercado. Então, só será beneficiado aqueles que controlam o mercado. A burguesia lá do passado, as grandes corporações desse momento, os grandes investidores. E assim, com corte de gastos sociais, você tem cada vez menos a participação do Estado. Então, se o Brasil fosse um país totalmente neoliberal, tchau ProUni, tchau FIES, nada disso deveria existir, porque seria gasto do Estado, e o Estado cobraria imposto, e imposto faria o quê? O Estado ser afugentado. Só para a gente fazer um comparativo, o keynesianismo, isso aqui é um problema. A elevada carga tributária e a burocracia excessiva fizeram com que as fábricas saíssem de países keynesianistas porque a competitividade delas ficou abalada. Os salários eram altos porque se pensa no bem-estar social. A carga tributária é muito elevada, se paga muito imposto. Então, produzir em um país keynesianista é a morte. A competitividade é muito baixa. Então, as fábricas saíram desses países e foram para nações subdesenvolvidas. E o neoliberalismo entendeu, então, que para aumentar sua competitividade, precisaria explorar esses lugares e as economias precisariam estar abertas. E aí o neoliberalismo começou a forçar que estados vendessem suas empresas. E na hora de comprar essa empresa, nunca é uma empresa local. É sempre um conglomerado estrangeiro que se apropria de uma estatal num país fuleiro desse que nem o Brasil. Vamos piorar isso aqui. Quarto e último item. Acho que não vai ficar bacana aqui, não. Deixa eu pegar aqui, acabou o espaço.
A última característica do neoliberalismo é que ele enfraquece os sindicatos e ainda degrada as leis trabalhistas. O neoliberalismo ele vem junto com o toyotismo e o trabalho flexível. Então você vai ver ali as leis trabalhistas sendo combatidas pelo Estado neoliberal, como a ideia de o trabalhador ganhar por hora, o trabalhador ser terceirizado, o trabalhador ser temporário. Tudo isso é proposta neoliberal. E aí o neoliberalismo propõe reformas trabalhistas. E todas essas reformas trabalhistas só as grandes empresas ganham. Nenhuma a classe trabalhadora é assistida. Então, gente, do neoliberalismo, está ali no quadradinho azul, a principal palavra para marcar uma prova: privatização. Essa é a principal palavra. Viu isso? Marque neoliberalismo. Alguma dúvida? Então, meu povo, não entendeu o tópico 4? Vamos lá. Meu jovem, sindicatos protegem trabalhadores. Sindicatos são responsáveis por monitorar a jornada de trabalho, verificar se as horas extras estão sendo pagas, cobrar aumento salarial. Os sindicatos negociam com os patrões. Imagina você trabalhando numa multinacional que nem a Microsoft. Tu acha que tu tem poder, como indivíduo, de conseguir benefícios dentro da Microsoft sozinho, negociando com teu patrão? Não. Mas o sindicato pode fazer isso. O sindicato pode cobrar adicional de periculosidade se o teu serviço for perigoso. Então quer dizer que direitos trabalhistas foram conquistados pelos sindicatos. E o neoliberalismo enxerga nos direitos trabalhistas um problema, porque eles diminuem a competitividade das grandes empresas, já que existem lugares no mundo que não se cobram, se respeitam direitos trabalhistas. Então o neoliberalismo ele começa a mudar a legislação, demonizando e enfraquecendo os sindicatos e começando a mudar leis trabalhistas para beneficiar as grandes empresas. E as condições de trabalho passam a ser degradadas. Warista. Vamos lá. No keynesianismo, o bem-estar do trabalhador foi pensado. No Estado keynesianista, sábado... Ei, vou até falar baixo aqui. Cursinho, não vou citar nome, tá? Mas vamos lá. É comum no cursinho que tu pague a mensalidade. Manjou? Você pagou a mensalidade. Vou inventar o valor aqui. R$ 1.000 de mensalidade. Ah, senão tu vai associar cursinho ao B. R$ 40.000 de mensalidade tu pagou. E aí, teve carnaval. 3 dias. 3 dias. Segunda, terça e quarta tu não teve aula. Deram ponto facultativo e tudo mais. Foi descontada da tua mensalidade o dia que não te deram aula? Não. Tu pagou o mês inteiro. Aí, o professor, que é horista, só recebe pela hora aula trabalhada. Então, ele não vai receber porque ele não deu aula nesse dia. E o proprietário fica com o dinheiro só para ele. Tu que é o cliente não teve desconto, o professor que não deu aula não recebeu. Então é melhor para a instituição que não se dê aula em feriados e pontos facultativos. Que é outra também, o trabalhador que é temporário, que não tem a carteira assinada, que é freelancer, prestador de serviço, se adoecer, ele não recebe. Se ele tiver com câncer, papai, ele não recebe nessa ideologia. O empresário não pode ser prejudicado. Então, o que acontece com o trabalhador? O que vai acontecer com o trabalhador que está com câncer? Bem, ele que pague uma previdência privada.
Mas aí o keynesianismo, lá no passado, criou o INSS, o Instituto de Seguridade Social, que deu a esse trabalhador o direito de ter uma pensão, uma assistência no momento da sua enfermidade. Obrigado, keynesianismo. Tudo bem que o Keynes estava preocupado para a economia não quebrar. Ele não estava preocupado com a minha doença. Mas eu fui assistido com o meu direito trabalhista. Só que o neoliberalismo vem combatendo isso. Pois esse negócio aí, né, que a gente chama de INSS, é descontado da empresa e do trabalhador. Tanto que todos os meses, eu que trabalho de carteira assinada, eu tenho quase R$ 1.000 descontados de imposto, INSS e tudo mais. Eu não quero pagar isso. Entendido? Eu não quero pagar. A empresa também não quer pagar. Aí o que o neoliberal diz? Que se a gente criar o contrato dessa forma, a gente vai poder te pagar um salário melhor. Aí o abestado acredita e aceita. Até hoje eu estou querendo saber, cadê esse salário melhor? Porque eu também não recebo férias em cursinho, eu não recebo 13º. Tu entendeu por quê? Eu sumi dos cursinhos? Não vale a pena. É melhor dar aula na Seduc. Então, gente, tirem da cabeça de vocês que só tem professor bom no cursinho. Na Seduc tem uma porrada de professor bom, maravilhoso, pontuais em várias escolas que saíram fora porque não aguentavam mais essa exploração. Ficha? Então, finalizo minha aula. Depois desse meu discurso, só faltava eu colocar aqui aquela musiquinha do Naruto, Kururu, né, dessa choradeira final, mas o conteúdo foi encerrado. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Vou finalizar a gravação, façam os exercícios e já já o gabarito vai estar à disposição de vocês. E para quem não conhece, é assim que são as aulas da salinha de geografia.